do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu escolhi uma parte do capítulo que é os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, que é o que somos escolhidos para nascer no mesmo lar e partilhar das mesmas coisas com as pessoas nas quais tivemos algo em outras vidas que ficaram mal resolvidos, né? Então, nos é dada uma nova reencarnação para a gente ajustar isso, né? Porque, na verdade, em outras vidas, a gente fez alguma coisa a algum familiar, algum parente, algum amigo, porque ninguém nasce naquele lugar sem isso estar, sem Deus ter feito isso para nós aprender, né? Aqui diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser que se eleva e progride. Quer dizer, cada vez que a gente renasce, né, reencarna, a gente traz as nossas vivências de outras vidas, mas a gente vem para resgatar alguma coisa entre a nossa família, entre nossos amigos, vizinhos, porque ninguém vem aqui em vão. Isso não. Nós viemos para aprender. Coisas que a gente não aprendeu na outra encarnação, Deus nos dá essa chance, essa nova oportunidade de tentar melhorar o que ficou mal resolvido na outra, né? E às vezes a gente chega e reclama sempre. Nossos filhos têm o hábito de dizer: eu não pedi para nascer aqui. Não é verdade. O meu filho dizia isso. Eu digo: não diz isso. Tu escolheu estar aqui, tu escolheu passar comigo coisas que em outra vida talvez a gente não conseguiu resolver e que agora a gente tem uma nova oportunidade. Eu, como estudo e eu tento relevar certas coisas dele, porque eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação com meu filho. Porque, olha, ele me dá trabalho, muito trabalho, mas eu não desanimo. Antes de entrar para o Espiritismo, na verdade, eu batia sempre de frente com meu filho, sempre. Nós brigávamos e era assim, eram todos os dias. Agora, quando a gente começa, eu penso: eu não estou aqui à toa, né? Daí eu pego, dou uma volta. Quando eu volto, ele já está mais calmo e eu também, né? Eu só ainda não fiz aquela do Chico, né? Que é para botar água na boca e só tirar depois que eu parar de pensar coisa ruim, né? Porque não adianta, eu sou humana e tem um monte de coisas que eu tenho que rever na vida, assim como todos nós, né? Porque eu não estou aqui à toa, com certeza. Eu tenho bem consciência de que devo ter errado muito, né? E justamente com o meu filho, que me dá mais trabalho, sabe? É o que eu sou. Ele é mais apegado em mim. Ele não, assim, ele tem um amor enorme por mim, mas temos nossos problemas. Mas então é assim, cada dia eu aprendo um pouco. Cada dia eu tenho mais paciência, consigo ser mais tolerante, né? Claro que vem os agregados, vem as noras, vem os netos, e tudo isso está ali não é à toa. Isso é para nós aprender, para nós caminhar junto, porque no Espiritismo a evolução não é só minha, é conjunta, é da família. E a família pode ser a minha família consanguínea ou a nossa grande família, que é toda a humanidade, né? E estamos aqui para crescer juntos. E segundo o Espiritismo, ninguém vai se elevar tanto e deixar o outro lá embaixo. Não funciona assim.
Porque cada vez que tu aprende, tu não precisa ficar toda hora mostrando para outra pessoa que ela está errada. Não, tu tem que deixar bem certo é que tu está mudando. Tu não precisa que a outra pessoa mude, quem tem que mudar é tu. O teu melhoramento vai, com certeza, refletir nos outros, mas o ideal é tu mudar. E é muito difícil a gente mudar. Nós, como seres humanos, somos muito apegados a coisa de que mudar é complicado, mudar, o novo nos assusta, né? E o Espiritismo é isso, ele lança isso para nós, que a mudança tem que vir de dentro de nós. Não adianta a gente sair por aí falando que vai mudar, que as coisas vão melhorar, promessas que a gente não cumpre. Na verdade, a gente tem que, todo dia, é um passo de cada vez. Não é uma coisa assim, hoje eu saí daqui e amanhã eu sou diferente. Não. Nós temos que aproveitar bem, né, tudo que nós aprendemos para fazer essa mudança aos poucos. Para essa mudança fazer parte de nós, né? Somos assim, hoje o resultado das experiências vividas no passado. Como seres, como seremos amanhã, o produto das nossas ações de agora. Quer dizer, hoje nós vivemos aqui e aprendendo. Amanhã vai ser outro passo. Mas isso, a gente não tem que se preocupar com amanhã, a gente tem que se preocupar com hoje, a gente tem que mudar hoje, não é esperar o amanhã, porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora de partir daqui. E então, a mudança a gente tem que já começar, não vamos esperar para depois, vamos começar. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Quer dizer, se tu não respeita a tua família, tu não pode respeitar o teu vizinho, tu não pode respeitar os teus amigos. Porque como que a gente vai respeitar os outros se a gente não consegue nem nos respeitar e nem respeitar os que convivem todo dia conosco? E que não é à toa que estão ali. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não, essa família só me dá problema. Mas talvez seja através desses problemas é que o nosso crescimento, é que daí a gente vai praticar a tolerância, a caridade, porque é caridade tu tentar ajustar as coisas para que todo mundo, né, desenvolva esse sentimento de mudança. Porque, na verdade, às vezes a gente fala muito em mudar, no Espiritismo se fala muito nas mudanças, né? Só que é uma sementinha que a gente planta todo dia e a gente vai regando, né? Daqui um pouco, eu talvez não consiga mudar, mas muitos de vocês que estão aí vão mudar. E talvez quando eu chegar lá do outro lado, ainda vocês vão dizer assim, ela estava lá na frente, falava, não fez nada daquilo que dizia, e nós fizemos, como já acontece isso, né? E a gente sabe que tem contos, que tem pessoas que foram e falavam aqui na frente e tal, e sempre incentivando a mudança e tal, e não conseguiram mudar, porque na verdade isso é uma coisa de cada um tem a sua hora de mudança, né? Não adianta também a gente querer que vocês todos mudem, é difícil mudar. Se eu não conseguir, se a maioria de nós estamos aqui, é porque não conseguiu ainda, então vamos lá, um passo de cada vez, né? E no ambiente doméstico é que as almas se reencontram sob variados motivos, resgate, afeições, desafetos, missão ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois nesse ambiente de convivência contínua, de interdependência, na condição de pais, filhos, irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Porque, na verdade, através dos nossos os filhos, quando nos são dados, né,
nós aprendemos a amar, nós aprendemos a respeitar os nossos filhos. E nossos filhos nem sempre são flores, né? Às vezes nossos filhos são um osso duro de roer, né? Mas não deixamos de amar, não deixamos de investir nele. E é isso que Deus espera de nós, mas isso em toda a humanidade, não é só com os nossos filhos, não é só aí. É aquela velha história, o Espiritismo não é sozinho, é todos nós juntos na evolução. Então, se cada um fizer um pouquinho, daqui a um pouco a coisa cresce, daqui a um pouco a gente consegue mudar as outras pessoas também, porque reflete, nossas mudanças reflete nos outros. Porque vocês nunca pararam para pensar que às vezes as pessoas te dizem assim, tu faz alguma coisa errada, mas tu é espírita, não é? Pois é, por que não nos cabe o direito de errar e com isso aprendermos com os nossos erros? Somos humanos como qualquer outro. Claro que a nossa cobrança, a nossa consciência nos cobra muito, porque na verdade quando a gente faz algo de errado, em seguida a consciência te cobra, né? E a gente está aqui para isso, para que essa cobrança de consciência nos modifique, nos faça melhor, né? Mas infelizmente a gente ainda é humano e a gente como espírita também erra muito. Não pensa que nós espíritas não falamos mal dos outros, que nós espíritas não saímos por aí, não fazemos coisa errada, não brigamos no trânsito. Fazemos tudo isso como vocês. Só que quando a gente faz, a maioria de nós, eu creio, já pensa, não está certo, fiz algo errado. E é assim, cada vez que isso na nossa consciência fica toda hora martelando, é um jeito da gente mudar. Porque quando nos é cobrado a consciência toda hora, tu vai pensando assim, fiz errado, amanhã eu vou fazer melhor. E amanhã se não sair melhor, mas daqui um outro dia vai sair, com certeza. Quanto mais cobrarmos de nós mesmos, mas não é cobrarmos dos outros. As atitudes dos outros não vão melhorar a nós. As nossas atitudes podem refletir no outro. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, elas são fortalecidas e se estreitam. No espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Quer dizer, se daqui a um pouco tem alguém na nossa família que diz, não é flor, nós também não somos, porque senão elas não estariam ali conosco, né? Então, pensa no que tu vai pensar do outro, que é porque tu tá naquela mesma vibração, porque senão não estaríamos, com certeza. Porque se vibrarmos melhor, se formos melhor, não vamos ter esses seres junto conosco. Mas se nós estamos naquele momento com aquelas pessoas, é porque nós precisamos ali melhorar a nós, com certeza. Deus, cujas leis são soberanas, sábias, não faz nada inútil. No Livro dos Espíritos, na questão 167, a pergunta é: expiação, melhoramento progressivo da humanidade? Sem isso, onde estaria? Não, a questão é qual é o objetivo da reencarnação? É a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Quer dizer, é o melhoramento progressivo, um passo de cada vez, né? Ninguém melhora do dia para o outro, isso não é melhor, tá? Quem nós queremos enganar? A nós ou a Deus, que Ele tudo vê, né? Nem a nós às vezes a gente consegue se enganar, né? E dizer assim, ontem eu era aquela ovelhinha vestida de cordeiro, né? E hoje o que eu sou? Então, Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida,
diz que o objetivo da reencarnação é administrar os impulsos. Então, administrar os impulsos é aprender com nossos erros a ser melhor do que ontem a gente errou. Hoje a gente reflete sobre os nossos erros e amanhã a gente não vai ter aquele impulso do mesmo erro que a gente cometeu. Isso faz parte do aprendizado que Deus nos dá a oportunidade de cada reencarnação. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as não tem mais necessidade das provas da vida corpórea. Que está muito longe de sermos nós, né? Porque a gente dá um passo para frente e 3 para trás, né? Porque na verdade a gente está sempre fazendo coisas que muitas vezes a gente sabe que está errada e está repetindo e repetindo e repetindo, né? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Se não é castigo, o que significa? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Não poderíamos trabalhar pela nossa evolução apenas no plano espiritual. Seria melhor continuar como espírito. Não. Ficar-se ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. É que na verdade às vezes seria muito mais fácil a gente não reencarnar, ficar lá, porque lá a gente não tem provas e não tem as expiações, a gente não tem coisas para errar. Então isso aqui é uma grande prova, né? Deus nos coloca aqui para nos testar, né? Porque lá do outro lado seria muito fácil, né? Porque daí a gente vê todo mundo fazer o bem, a gente faz também, né? Mas aqui não, né? Aqui cada dia nos é cobrado, né? Ontem tu foi ruim, hoje tu pode ser melhor, mas vem a cobrança, né? Porque tem atos nossos que nos cobram e as pessoas em si nos cobram isso todos os dias, né? Nos é testado sempre, tanto na caridade como nos nossos filhos, dentro dos nossos lares, onde a gente precisa ter paciência, tolerância, porque na verdade eu tenho 3 noras, difícil, né? Elas devem pensar o mesmo de mim. Minha sogra é difícil, né? Mas eu não estou aqui para fingir que eu me dou super bem com elas, não. Eu estou aprendendo, sabe? E olha, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente tem que se fechar, muitas vezes a gente tem que não abrir a boca e falar o que pensa, porque nem sempre o que nós pensamos é o que é o melhor, né? Porque às vezes a gente traz coisas, talvez eu tenha trazido de outras encarnações, eu tenho uma tendência a falar para depois pensar, né? Que eu acho que as pessoas, é um ato de se defender às vezes, né? Mas às vezes a gente no falar magoa as pessoas e as palavras tu não tem como recolher, né? Depois que tu disse, tu não recolhe elas, né? Daí tu já fez o estrago, né? É muito mais difícil consertar do que fazer que nem Chico, colocar água na boca e não abrir ela, né? Na verdade é bem isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas não estão à toa do nosso lado. Não, ninguém fica ali por ficar, né? Alguma coisa nós vamos aprender com essa pessoa e ela também veio para aprender conosco. Agora, se ela não aprender, não é um problema meu. Divaldo já diz: se tu não gostar de fulano, o problema é teu. Se ele não gostar de ti, o problema é dele. Então deixa que o problema seja dele e não meu. A lei de Deus só podendo os espíritos melhorar-se pelas tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de depurador,
pela qual devem passar os seres do mundo espírita, para chegarem à perfeição. Sim, é bem isso. Eles melhoram por meio dessas provas, evitando o mal e procurando o bem. Estado transitório, primeira prova do uso do livre-arbítrio, aqueles que cumprem a tarefa com zelo, aqueles que fazem mau uso, vencem rapidamente, menos penosa retardam seu adiantamento. Quer dizer, que quanto mais a gente fizer o mal, mais difícil vai ser chegar à perfeição, né? Tornar-se um castigo à encarnação. Quer dizer, se a gente erra tanto, a gente vai achar que a encarnação é um castigo, e não é. Cada encarnação a gente tem a oportunidade de melhorar, só que a gente não chega a essa conclusão, e às vezes chegamos tarde demais, né? Às vezes a gente vê toda a vida da gente e acha ainda que os errados são os outros, né? Mas nem sempre são os outros, né? Disposição constante de acreditarmos em nós mesmos, reconhecendo nossas potencialidades, eliminar medos inconscientes do exercício do perdão. Porque nada mais é do que a reencarnação, é que tu vem para praticar o perdão e para ser perdoado também. Porque de todas essas pessoas que estão conosco, sempre a gente fez algo para elas ou elas nos fizeram. Então Deus nos dá a oportunidade de vir e perdoar, porque são escondidos de nós as coisas que as pessoas fazem conosco, da família, porque seria muito difícil tu chegar na tua casa e saber que o teu filho te matou, ou que tu matou ele numa outra encarnação. Então o véu do esquecimento serve para isso, para que a gente consiga conviver, amar, porque através do amor é o perdão. Então a gente consegue fazer tudo isso sem saber o que foi nos acontecido. E a gente pratica isso, nós mães, pais, praticamos isso todo dia, porque todos os dias nossos filhos, depois de adultos mesmos, erram, e a gente perdoa, e perdoa, e perdoa. E nós temos filhos às vezes envolvidos em drogas, às vezes que roubam, e a gente perdoa. E vocês podem ir num presídio que vocês vão ver a fila de mães que está lá para visitar o filho que está lá. Por quê? Porque aquele amor que ela tem, não importa o que o filho fez, importa o amor que se tem, né? E isso a gente não sabe o porquê que ele está ali, né? E através da doutrina espírita a gente tem várias explicações, que ninguém está em qualquer lugar nesse mundo em vão. Nós estamos ou por prova ou por expiação. Então a gente tem que ter consciência disso e tentar ajudar, né? Quem tem mais conhecimento, compartilha. Quem não tem, que é o caso dos nossos familiares, vocês têm que ter mais tolerância. Eu tenho que ter mais tolerância. Porque quanto menos eles conhecem, menos é cobrado. Já nós somos cobrados muito mais, porque nós temos o conhecimento. No livro de Herculano e de Chico Xavier, eu peguei uma parte que diz assim: os familiares desagradáveis são hoje o que deles fizemos ontem. Nada acontece por acaso, sem razão em nossas vidas. Por isso diz Emmanuel, talvez o contato deles agora nos desagrade, pelas tisnas de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Nessa própria existência terrena, isso acontece com frequência. Ao nos tornarmos adultos, não suportamos as peraltices das crianças, sem nos lembrarmos das que também já fizemos quando crianças. Ao nos enriquecermos, não toleramos os
expeditórios ou as incapacidades dos parentes pobres, esquecido do que fazíamos quando necessitávamos. Ao nos ilustrarmos, não suportamos nos outros a ignorância em que ontem vivíamos. Educamos mal os nossos filhos e muitas vezes os deseducamos a gritos e pancadas. Mas quando eles crescem, não suportamos seu comportamento desrespeitoso, pelo qual somos responsáveis. Não os corrigimos em criança, nem os ajudamos na adolescência, mas os fizemos desorientados e depois não os toleramos. Nas vidas sucessivas, através das reencarnações, procedemos também dessa maneira. E quando eles voltam ao nosso convívio, não queremos aceitar, e muito menos corrigir os seus defeitos. Na verdade, se não os aceitarmos hoje como são, teremos de aceitá-los amanhã. Pois as leis da vida exigem, segundo ensinou Jesus, que nos entendamos com os companheiros, enquanto estivermos a caminho com eles. A fuga aos deveres atuais será paga mais tarde com juros devidos. Usando o livre-arbítrio, podemos rejeitá-las hoje, mas a contabilidade divina anotará o nosso débito para depois, com os acréscimos legais. O item 8 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo trata do problema das famílias corporais e espirituais, e o item 9 desse mesmo capítulo nos explica a mecânica dos pagamentos de dívidas morais, através da reencarnação. O que desejarem aprofundar esse problema devem ler com atenção os dois tópicos citados. Na verdade, assim, se não conseguimos nos entender nesse momento que nos encontramos, nessa caminhada, daqui a um pouco nós vamos estar na desobsessão, recebendo nossos parentes, nos cobrando a conta. Qual é que fica mais fácil de pagar? Eu acho nos ajustamos agora, né? Porque senão depois é tanta gente atrás de nós querendo cobrar uma conta que a gente nem vai lembrar de quanto foi a nossa dívida, né? Então acho que está certo aqui que diz assim, é mais fácil durante essa caminhada a gente tentar refazer isso, né? Porque olha, a gente recebe tantas pessoas cobrando uma dívida que a gente teve em outras encarnações que vocês não sabem como é difícil. Quero ver se dá para ler uma parte ali do livro da Joana de Ângeles e do Divaldo, que diz assim: o livro é Jesus e Vida, sucedem os séculos numa inquestionável continuidade, facultando a ciência e a tecnologia conquistada surpreendentes, ampliando cada vez os horizontes da vida, como dantes jamais sonhados, enriquecendo o ser humano de conhecimentos valiosos e desenhando ainda mais significativas glórias do engenho mental para o futuro. Nada obstante, o monstro da guerra prossegue ceifando vidas. A fome e as enfermidades dilaceradoras ampliam o seu elenco de possibilidades, igualmente devorando existências que estorcegam em desespero diante da indiferença mal disfarçada da sociedade rica e prepotente. Muitas das extraordinárias descobertas que favorecem o progresso e modificam a estrutura física do planeta também se vê transformada em instrumentos para sua destruição. Graças ao aquecimento global, vaticina terríveis quadros de horror para todas as formas de vida. Considerando-se a evolução do pensamento ético e sociológico, que alcançou maturidade e sabedoria, lamentavelmente a dissolução dos costumes morais campeia em desastres surpreendentes. Enquanto se trabalham leis que facultem a matança de vítimas inertes através do aborto criminoso, da eutanásia covarde, da pena de morte perversa, com estímulos nefandos em favor do suicídio insano.
Aturdidas, muitas doutrinas religiosas esquecem das suas nascentes, especialmente aquelas ditas cristãs, e atraem fiéis com engodos terrestres, oferecendo-lhes poder e gozos humanos, distantes das lições inconfundíveis do Evangelho, que distorcem habilmente. Proliferam informações sobre o amor confundido com as explosões de sexo e desalinam, e se oferecem espetáculos de prazer através do álcool, do tabaco, das drogas químicas e assassinas. Propala-se a grandeza das liberdades democráticas, asfixiando os excluídos, aqueles que não têm voz, enganando-se com cinismo o povo que elegeu algum cidadão que parecia honesto com seus representantes, alguns dos quais não sabem honrar os compromissos aceitos, enquanto muitas nações que se afirmam como paradigmas de honradez invadem países destituosos, vítimas de ditaduras cruéis, que passam a sofrer males não menos execráveis. As ambições pelo poder e pelo prazer enlouquecem multidões, que se atiram em luta odiante com sofreguidão para consegui-los, esmagando os competidores sem qualquer sentimento de dignidade ou de respeito humano. Há divertimentos sofisticados e grotescos que multiplicam através de incontáveis recursos mecânicos, elétricos, eletrônicos, que consomem em incessante variedade os seus aficionados. Atrações de diversas classes seduzem incautos para férias gloriosas em verdadeiros paraísos terrestres, em ilhas paradisíacas. Somente para poucos, em spas dedicados ao emagrecimento e ao aformoseamento do corpo, sem qualquer consideração pelo espírito, que é a razão da existência física. Aumenta assustadoramente a propaganda em favor do turismo sexual infantil, conduzindo psicopatas a países destituosos onde são exploradas vítimas inocentes, que têm inocência corrompida e irremediavelmente destruída. Há consenso quase total a respeito da felicidade que decorre das glórias efêmeras e enganosas, que seduzem a juventude, os adultos e mesmo os idosos, proporcionando muitas vezes espetáculos ridículos e deprimentes. Enquanto isso, a violência urbana se transformou em guerra declarada às autoridades constituídas, assassinando milhares de vidas a cada ano, sem de se apresentar em programas sérios dituídos, assassinando milhares de vidas a cada ano. Inicialmente a prevenção e posteriormente de regressão ao crime mediante a educação, o trabalho e a dignificação dos suicidas. As leis suas criadas e multiplicam-se ou raramente são cumpridas. Escândalos mais vergonhosos são proporcionados por personagens que governam as massas e legisladores inescrupulosos, que raramente são punidos. Enquanto os pobres e os necessitados exameiam os cárceres infectos, desumanos, superlotados, onde se tornam mais revoltados, aliciados pelos chefes de organização criminosas que administram o terror de dentro dos presídios, onde desfrutam de regalias conquistadas com alto expídios pagos em seus carcereiros, nem tudo, porém, é lamentável e desumano. Nunca houve, por outro lado, tanto amor e dedicação de centenas de milhares de espíritos nobres reencarnados na Terra como hoje, trabalhando em favor da própria iluminação de condições mais saudáveis e felizes para o próximo e para a sociedade. Isso quer dizer, que ainda há esperança para a humanidade e que Deus esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.